família baiana. É um assunto muito atual, sabe, Mário? Porque houve mudanças nas leis, e logicamente essa lei é a lei das domésticas, né, que são novas obrigatoriedades para os patrões, não é isso, doutor? É verdade. Olha, Mário, meus caros ouvintes, vocês terem uma ideia, né? Isso é uma mudança de uma magnitude tão grande que precisou mexer na Constituição, né? Quando a gente fala assim, PEC das domésticas, sabe o que significa PEC? Significa Proposta de Emenda Constitucional. É porque os direitos dos trabalhadores, de modo geral, estão todos na Constituição, no artigo 7º. E aí, para poder mudar essa situação, que é uma situação estabelecida em 88, onde se entendia que o trabalhador doméstico não poderia ter os mesmos direitos que o trabalhador comum, aí isso foi mudado agora, né? E a mudança que vocês viram, né? Ainda, mesmo assim, depois da PEC ter sido aprovada, ainda tinha que fazer uma regulamentação, foi feita e ainda precisa de mais, certo? Então hoje, basicamente, é o seguinte, em resumo, o empregado doméstico tem os mesmos direitos que o empregado comum, não é? Plenamente. Agora, não está funcionando o que ainda? Somente o FGTS e o seguro-desemprego. Esses dois ainda não estão funcionando, mas deverão entrar em funcionamento daqui a 120 dias. Doutor, quem precisa registrar o empregado doméstico? Todo empregador. Você tem um empregado doméstico em sua casa, não sendo, obviamente, aquela figura conhecida popularmente como diarista, não é? O empregado ele tem que ser registrado. 48 horas depois da admissão dele, a carteira tem que estar assinada. Doutor, poderia instruir assim, como é feito isso passo a passo para chegar ao registro? Bom, primeiramente é o seguinte, se eu vou contratar um empregado doméstico, eu tenho que ter em mente o seguinte, ele tem que ter carteira de trabalho. Eu não posso admitir nenhum trabalhador em minha residência que não tenha carteira de trabalho, sob hipótese alguma, não é? Se ele não tiver, e se ele não quiser apresentar, que às vezes acontece, né? Tem umas pessoas que dizem que não querem que seja registrado o trabalho doméstico na carteira, porque dizem que vai, com licença da expressão, sujar a carteira. No caso, né? O empregado. No caso do empregado. E o empregado resiste. Tem casos de próprio empregado resistir. Se isso acontecer, o meu conselho, a minha recomendação é que você não contrate essa pessoa. Ou se já tiver contratado, que a despeça. Por quê? Porque o empregado não tem o direito de se recusar a assinar a carteira de trabalho dele. Da mesma maneira que o empregador não pode deixar de assinar a carteira, o empregado também não pode querer que ela não seja assinada. E qual a punição para quem não registrar? A multa. A multa de um salário mínimo, pelo menos. E quais as obrigações do empregador a partir do registro? Bom, a partir do registro, porque, veja bem, o registro é apenas uma formalidade. A partir da contratação, já se está devendo todas as obrigações típicas de um trabalhador comum. As únicas que ainda não estão, assim, efetivamente regulamentadas, aliás, a única, é a contribuição do FGTS, porque essa ainda falta uma regulamentação por parte do órgão gestor do FGTS, que é a Caixa Econômica. Essa que eu lhe falei, que é a partir de 120 dias, que implica também no pagamento do seguro-desemprego. O governo criou uma espécie de simples, parecido com esse simples que tem das empresas, não é? Onde o empregador doméstico vai ter alguma facilidade para poder fazer o recolhimento. Não significa que ele vai deixar de fazer o recolhimento, vai ter que fazer. Agora vai ser um valor e condições melhores do que o empregador comum. Agora, doutor, vamos analisar o outro lado. Logicamente, o governo federal, e com a sua Câmara de Deputados, senadores, tudo, tinha uma ideia de colocar uma modernidade nessa lei. Mas você não acredita, doutor, que possa, eu estou de fora de tudo que está acontecendo, aumentar o desemprego nessa classe? Olha só, isso foi dito, eu me lembro muito bem, quando da primeira vez, não sei se você se recorda, não me recordo, como era a licença gestante antes da Constituição de 88. Era de 1 mês. Depois, a licença foi ampliada, né, para 3 meses. E agora são 120 dias. Nessas mudanças todas que aconteceram, houve quem dissesse a mesma coisa, que as mulheres seriam a primeira vítima dessa legislação, ou seja, que elas não teriam, o emprego das mulheres desapareceria. E não foi isso que aconteceu. Quer dizer, no primeiro momento, é verdade, houve uma certa retração na contratação de mulheres. Houve até quem inadvertidamente exigisse a comprovação por parte da mulher de exame de gravidez antes de admitir. Até que a lei veio e proibiu isso. Houve também quem exigisse, até chegasse ao cúmulo de exigir que a mulher estivesse esterilizada para poder ser admitida, não é? Quer dizer, hoje em dia a sociedade já se acostumou, é questão de costume, não tem jeito. Como você tem ela está interligada com a economia, não é?
Se vocês pensarem bem, hoje o verdadeiro instrumento de distribuição de renda que existe hoje na sociedade brasileira se chama salário mínimo. Repare, antigamente quando o salário mínimo aumentava e o resto de tudo aumentava na mesma proporção que ele até indexava alguns contratos. Tinha gente que fazia contrato com salário mínimo, contrato de aluguel, né, fazia todo tipo de contrato, porque sabia que havia uma garantia de aquilo ser também repercutir em outros ativos da economia. Mas o que é que aconteceu? A Constituição de 88 proibiu isso com o quê? Para que o governo pudesse distribuir dinheiro através de nós todos, né? À medida que nós pagássemos esse salário mínimo, os pobres, as pessoas pobres que recebessem esse salário mínimo iam ficando cada vez mais ricas, né? Quer dizer, então a ideia era essa. E aí não foge essa regra também aqui. É a mesma coisa. Agora, é claro, você me disser assim, vai ficar cada vez mais difícil. Tinha gente que não tinha condições de ter empregado doméstico mesmo. Lá na justiça, de vez em quando, aparecia situações onde você chegava à conclusão de que o empregador, o patrão, era mais pobre que o empregado. Ô, doutor Paulo, me diga uma coisa. Mário, eu estou satisfeito com minhas perguntas. Agora, as suas perguntas. Mande aí, Mário. Doutor Paulo Temparol, me diga uma coisa aqui, juiz do trabalho, o senhor, né, doutor? É isso. Juiz do trabalho, doutor Paulo Temporal, irmã da grande Sueli Temporal. Onde é a Sueli, jornalista, doutor Paulo? A Sueli agora, ela está no comando de uma empresa de assessoria de imprensa, agência de textos, entendeu? Agência de textos e notícias, ela está, inclusive, agora recebeu um prêmio, esse top aí de empresa dessa área do Nordeste, tá até um outdoor na rua aí falando disso. Legal. Tá brilhando, né? Ela continua aqui em Salvador. Meu orgulho. Continua em Salvador mesmo. É aqui em Salvador. Muito bem. Doutor Paulo, agora, com essa nova regulamentação, o que é que diferencia o empregado normal para o empregado doméstico? Nada. Nada, né? Exatamente, rigorosamente nada. Porque o que está faltando é apenas uma regulamentação, que é uma questão de tempo só. Quando vencer os 120 dias, vai estar regulamentado, todo mundo vai estar pagando e todo mundo vai estar recebendo. Pois não. Agora, doutor Paulo, veja bem, em princípio, as pessoas pensam, vai haver um desemprego. Eu acho que pode haver mesmo. Não é sim, verdade? Claro que sim, mas eu acabei de dizer aqui, Mário. É isso, eu vi. Agora sim, é questão de tempo. Depois, você vai ver que isso tudo vai voltando aos seus trilhos, né? Porque, obviamente, vai ter gente que já não tinha condição de ter empregado mesmo antes e estava tendo de teimoso. Esse aí não vai ter mais. E os que não tinham ou que podem pagar vão continuar podendo. E aí, enfim, assim vai levando a vida. Pois é. Agora, o que pode haver também, doutor Paulo, é questão de bom senso entre as partes. Ah, sim. Aquele chamado acordo, né? Porque sim. Sempre aquela teoria, né, doutor Paulo, que você recomenda. É melhor um ruim acordo que uma boa briga. Um mau acordo que uma boa demanda. Uma boa demanda, é isso, doutor Paulo? Mas veja bem, Mário, para cumprimento dos direitos trabalhistas, isso não vai ser possível haver acordo. Porque se porventura for feito um acordo no sentido de não cumprir os direitos, sabe o que pode acontecer? O patrão vai ter que pagar de novo, porque isso é proibido. Entendeu? O que você pode fazer, aí sim, tem muita coisa aqui na lei que prevê essa possibilidade, que é a possibilidade de acordo com relação à questão de jornada de trabalho, não é? Questão de poder viajar com o patrão. Tudo isso a lei prevê, ela é bastante detalhista, aliás, nessas coisas aí. Sei. Agora, doutor Paulo, efeito retroativo, a lei tem efeito retroativo? Negativo. Não, isso aí a sociedade pode ficar tranquila. Seria uma loucura por parte dos congressistas, que já foi realmente um avanço muito grande você fazer essa equiparação, você fazer com que as pessoas que já estavam habituadas com aquela situação que era legal, tivessem que pagar esse retroativo todo. Isso não vai acontecer. Nem mesmo no caso do FGTS, que depende de regulamentação, isso também não acontecerá, não é? Porque como são 120 dias, esse prazo aí pode ser maior, pode ser menor, mas nunca maior, não pode ser menor ou igual. E aí ninguém vai se beneficiar disso, nem o patrão por pagar menos e nem o empregado por receber mais. Pois não. Olha, se você quiser fazer alguma pergunta, doutor Paulo Temporal, vamos liberar as linhas, Nária. 3328-7666 e 3328-1010, já que esse é um assunto que interessa muito a comunidade baiana, tanto ao patronato, né? E também as pessoas que são as trabalhadoras. Mário, uma perguntinha surgiu aqui. Doutor, percentualmente, esse custo, esse aumento do custo, a partir dessa nova lei, chega em que percentual? Olha, tem pessoas falando, isso aí é mais uma questão, mais para os economistas, né? Eu até dou minhas penadas em economia, você viu aqui eu falando, mas não sou economista de formação, e muita gente fala que o acréscimo será em torno de 20% a 30%, não é? Mas, como eu digo sempre, os custos trabalhistas, eles não podem ser encarados apenas como custo. Porque
Porque se a gente pensar muito bem, não o caso do empregador doméstico, que ele não tem essa característica que, ou seja, que é visar o lucro. Mas o empregador que visa o lucro, ele não deve ter receio de pagar o maior salário que ele puder. Porque na medida em que ele paga um bom salário ao seu empregado, ele vai estar fazendo o quê com o salário dele? Comprando em outros estabelecimentos, que por sua vez também tem empregados. Então, isso vai gerar o quê? Um ciclo que eu chamo de ciclo virtuoso, não vicioso. Todo mundo ganhando dinheiro ao mesmo tempo. Doutor Paulo, uma coisa que era muito debatida era com relação à alimentação, né? Sim. Porque a empregada doméstica aí alimenta, vai almoçar em casa. Sim. Né? As pessoas, teoricamente, os cuidadores que dormem em casa, o pagamento está dormindo, como é que ficaria? Está claro essa parte da lei, doutor Paulo? A lei foi taxativa em proibir o desconto, entendeu? É proibido o desconto de alimentação, de moradia, qualquer coisa que o empregador forneça, a exceção, é claro, do Vale Transporte, que a lei já prevê o desconto de 6%, e da Previdência Social. Os outros descontos não são mais permitidos. Aliás, já não era antes da lei, agora que está definido mesmo na lei que não vai ser mais permitido. Anônimo na linha 1, Mário. Anônimo, boa tarde. Ô, doutor, boa tarde, doutor. Deus abençoe vocês todos aí da rádio. Ô, doutor, me diga uma coisa. Uma pessoa que trabalha assim, por exemplo, trabalha segunda, vamos supor assim, 3 dias na semana. Essa pessoa também tem direito trabalhista também, doutor? Olha bem, Anônimo, é o seguinte, isso aí é um assunto bem delicado e eu queria ser bem claro, na medida possível, é claro, para os nossos ouvintes, não é? É aquela diferença que eu abordei até rapidamente aqui sobre trabalhador autônomo doméstico, conhecido como diarista, e o empregado doméstico propriamente dito, não é? O Tribunal Superior do Trabalho, que é quem dá a última palavra nessas coisas, resolveu colocar a quantidade de dias trabalhados como um diferencial entre uma categoria e outra, não é? Para saber se é empregado ou para saber se é diarista, não é? Então, estabelecido que até 3 dias não seria empregado, seria diarista. Mas eu recomendo cautela e cuidado aos nossos ouvintes. Por quê? Porque, na verdade, essa é uma diferenciação muito superficial, que muito embora o tribunal tenha dito isso, mas o que se vê hoje na justiça e na jurisprudência de modo geral é o entendimento de que prevalece sim a subordinação. Então, pouco importando a quantidade de dias. Se essa quantidade de dias foi estabelecida, então, portanto, para explicar melhor e ver se o ouvinte me entende bem, se a quantidade de dias trabalhada na semana foi estabelecida por vontade do empregador, esse cidadão é empregado. Mas se for o contrário, ou seja, é a trabalhadora que está dizendo a quantidade de dias que ela pode lhe proporcionar, é ela, inclusive, que está estabelecendo quais dias são esses, essa sim, que tem autonomia para fazer esse tipo de estipulação, é a diarista. Essa que é a maneira correta, ao meu ver, e ao ver de grande parte da jurisprudência, de distinguir uma categoria da outra. Que ainda é problema, eu reconheço. Mesmo eu tendo dito isso aqui, eu recomendo sempre cautela. Porque, na verdade, é como eu falei aqui, se você tem essa estipulação de quantidade de dias feita pelo empregador, aí não tem jeito, é empregado doméstico mesmo. O contrário é que vira diarista. Sei. Ô, doutor Paulo, me diga uma coisa. As pessoas falam assim, tem gente que lava o carro lá no condomínio 3 vezes do mesmo morador. Isso gera vínculo empregatício? Olha só, isso aí é muito complicado também de dizer, viu, Mário? Precisa de mais detalhes. Agora, se for apenas isso, eu posso dizer com certa segurança de que não. Agora, como eu estou dizendo, se ele tem liberdade para, por exemplo, no dia, olha, eu não posso lavar seu carro nesse dia, eu vou lavar em tal dia assim assado, e você não se incomodar com isso, tá perfeito. Tá entendendo? O que não pode é uma pessoa que tem os seus horários e dias de trabalho determinado por quem está pagando, esse cara normalmente é empregado. Roque, linha 2 de Madre Deus, Mário. Bom dia, Roque. Bom dia. Tá chovendo aí, Roque? Não. Tá o solzinho aqui, a praia tá brilhando um pouquinho. Beleza. Porra, não, que bom, hein? Madre Deus é bonito. Doutor Paulo? Pois não, bom dia. Boa tarde, Saura. Boa tarde. Doutor Paulo, é o seguinte, eu realmente criou uma certa incógnita aí, porque... Baixa o rádio aí, por favor, o rádio. Roque. Se a pessoa ela por si diz assim, não, eu só posso trabalhar, eu só posso vir para aqui segunda, terça e quinta, ela que se dispõe a isso. Como é que eu posso provar isso na justiça, que foi ela que se dispôs e não eu que impôs? Porque ela pode se contradizer lá, dizer, não, foi ele que impôs a mim
eu teria que ir segunda, terça e quinta para o trabalho, né? Então, realmente cria uma situação aí constrangedora, né? De insegurança, né? E a segunda questão é o seguinte, eu sei que o senhor está sendo muito ético, mas a partir de então, eu acho que só quem vai ter realmente empregado nessas condições, que eu acho até correto para o empregado, é rico. Muito obrigado. Bom, com relação à primeira questão do Roque, não é? A prova da alegação. É importante ele fazer essa pergunta porque, de fato, nesses casos, é o empregador quem tem que provar essa situação e não o empregado. Ou seja, é o empregador que tem que provar que foi a empregada quem estipulou, a trabalhadora quem estipulou os dias que ela poderia trabalhar. Uma maneira de se fazer isso é procurar saber por quê, né? Normalmente, a razão pela qual ela procede dessa maneira é porque ela está já trabalhando para outras pessoas. Muito embora a exclusividade na prestação de serviço não seja um elemento distintivo propriamente dito, ele, na verdade, atua de maneira incidental para demonstrar a liberdade que a pessoa tem. Então, você procurar saber quem é essa pessoa para quem ela presta serviço. Procurar estabelecer até um contato com essa pessoa, sabendo quem é, tendo o endereço dela, porque eventualmente se acontecer um litígio, você pode chamá-la como testemunha, ou até mesmo colher da própria empregada uma declaração nesse sentido, assinada por ela, dizendo eu trabalho nesses dias porque nos outros dias eu trabalho para outra pessoa, porque eu assim escolhi, eu assim estabeleci. Entendeu? Então são essas maneiras de você caracterizar a situação de autonomia que ela mesma colocou para você no momento da contratação. Certo. Outra coisa, doutor Paulo, o que é que caracteriza o empregado doméstico? Muita gente pensa só que é aquela pessoa que faz cozinha, que tem também a babá. O que é que caracteriza, doutor Paulo, o temporal aqui ao vivo no Manhã Celso? Linhas liberadas 3328-7666, 3328-1010. O que é que caracteriza o empregado doméstico, amigão? Boa pergunta, Mário. Muito embora essa distinção não vá mais fazer muita diferença, porque os direitos são iguais, mas para todos saibam que doméstico sempre será aquela pessoa que presta serviço a uma família e na residência dessa família, não é? Sempre sem aquela característica de fins lucrativos, né? Porque antigamente, antes dessa lei, quando havia diferença entre doméstico e não doméstico, tinha aquelas situações onde a patroa, minha mãe fazia muito isso, eu sempre criticava ela, pegava a empregada para poder fazer salgadinho e vender. Nesse caso, a empregada não seria doméstico, seria porque está visando lucro, né? Ela seria empregado normal. Mas agora, como não tem essa diferença, a distinção não tem tanta importância assim. Mas para que as pessoas saibam também que mesmo nessa época tinha situações que as pessoas nem entendiam. Por exemplo, técnico de enfermagem que trabalhasse prestando cuidados em residência era doméstico. Piloto de avião que trabalhasse para a família era doméstico, né? Por mais incrível que possa parecer, aí o nosso amigo Roque que fala que só quem vai ter empregado doméstico é rico, pois bem, está aí colocada a situação. Mas se a gente pensar bem, a gente olhar aqui para fora do país, né? Eu mesmo tenho uma conhecida minha que ela morava aqui no Brasil, ela não passava sem 2 empregadas, mudou-se para os Estados Unidos, mora lá há 20 anos, nunca teve uma, nem mesmo uma faxineira para poder fazer a limpeza da casa dela, e a casa dela é muito mais bonita e muito melhor do que ela morava aqui, viu? E maior. Muito bom. Carlos Sobral. Não, eu estou satisfeito, mas não tenho nenhuma dúvida. Pois é, eu acho que uma aula aí, no doutor Paulo Temporal, né? Doutor Paulo, alguma coisa que o senhor queria acrescentar mais? É um assunto que vai gerar muita polêmica ainda, na verdade. Não, é verdade, Mário. Você sabe que até as pessoas se acostumarem com isso, ainda vai ter muita dúvida, né? Umas questões aí a respeito de jornada de trabalho seria bom de colocar, não é? Porque hoje o trabalhador doméstico, a exemplo do que ocorre com o trabalhador comum, ele também está sujeito a um limite de jornada de 8 horas. E diferencia, doutor, de dormir no trabalho ou não? É isso, vamos chegar nesse ponto aí. Então, 8 horas de trabalho com intervalo de pelo menos 1 hora de intrajornada. É bom lembrar, particularmente aí agora para os nossos ouvintes empregados domésticos, trabalhadores domésticos, que não significa 8 menos 1. Ou seja, 7 horas de trabalho e 1 de intervalo. Não, é 8 mais 1. Então a pessoa passa 9 horas na casa do outro trabalhando mesmo. Para entender que esse intervalo não é computado dentro da jornada. Certo? Outra coisa, controle de jornada. Para os nossos ouvintes aí, particularmente os patrões. É imprescindível fazer um. Pouco importa de que tipo. É manual, é eletrônico, é por escrito, enfim. Qualquer um
é importante fazer. Eu já vi até umas soluções bem curiosas, bem interessantes, que o pessoal usa com tablet, porque hoje todo mundo maneja isso, até o doméstico também sabe, e você armazena esses arquivos numa nuvem. É um negócio curioso, até bem interessante e bem mais em conta do que os primeiros sistemas que ficaram dizendo por aí. É bom salientar o seguinte, que não é obrigado a ter eletrônico, mas é obrigado a ter um, qualquer que seja ele. Certo? Porque se não tiver, o empregador está se arriscando a ser condenado a pagar horas extras quando, se porventura, for demandado na Justiça do Trabalho. E a prova é dele, ou seja, o empregador é que tem que fazer a prova. Então tem que ter isso guardadinho, direitinho dentro de casa. Recibo, não precisa falar, né? Recibo é isso aí. Tem que ter recibo. Não adianta, é porque eu confio na minha empregada, não. Faz recibo todo mês e coloca lá, porventura, as horas extras que tiverem sido trabalhadas e pagas pelo empregado, certo? E com relação à questão do empregado que dorme no serviço, que o nosso amigo aqui perguntou para mim, esse empregado também está sujeito ao regime de 8 horas, né? Agora, se ele for demandado, ele não pode ser demandado, acabou a jornada dele, ele não pode ser chamado para o trabalho. Se ele for chamado para o trabalho, aí entra no pagamento de horas extras. Também lembrar que as horas prestadas no horário que acontece entre as 22 e 5 horas do dia seguinte é considerado horário noturno. E aí, além do adicional de horas extras, tem que pagar também o adicional noturno. Lembrando ainda que essa hora ela é computada de maneira diferenciada, de sorte que quem trabalha 7 de noite recebe uma a mais, mesmo que não trabalhe. Legal. Os intervalos do trabalhador que reside no local de trabalho também são diferentes. Ele tem direito a mais intervalos do que o trabalhador que não reside, né? Obviamente, para poder ter aquele momento de jantar, entendeu? Então, são, na verdade, 2 intervalos de, no máximo, ao todo, os intervalos são ao todo, pode somar até 4 horas. Até, mas não pode ser menos de uma.